clássico, e é só para assinalar que o termo desdobramento, o livro é 1934, a apometria foi surgir lá na década de 60, virando para a década de 70 com o Lacerda em Porto Alegre, e muita gente que trabalha com apometria sequer conhece esse livro e acha que o termo desdobramento às vezes estava dentro da área apométrica. Não, ele já existia muito antes, e é bom o pessoal ter visão de conjunto e levar os autores para não ficar preso numa abordagem só. Maravilha, você falou sobre isso, tem um outro livro aqui embaixo que vai tratar com mais propriedade. Mas aí você falou de bilocação, né, o termo bilocação, e a gente até falou sobre o Trailanga, né? Trailanga, o grande yogi lá, que o Yogananda cita no Autobiografia de Yogi, um yogi enorme, cara. Andava nu pelas ruas da Índia, a polícia prendia ele aparecia fora e tudo trancado, ele desmaterializava lá e aparecia na rua materializado. E o cara viveu tanto tempo mesmo assim? Olha, na área da Kriya Yoga e também na área taoísta chinesa, se falava de caras que ficavam muito tempo encarnados pelo domínio da energia. É possível, é claro, mas não é a média da humanidade, porque ao longo do tempo, muita gente me questionava isso. Aquele mestre lá, será que ele viveu? Eu falei assim, não tenho a menor ideia, mas você não vai viver tanto. Você está encarnado aqui em sociedade e você não é o mestre. Então, tinha um cara que na época dos e-mails, início da década de 2000, ele ficava me mandando mensagem tipo assim, o Babaji da Kriya Yoga não envelhece, não sei quem, você está envelhecendo. E aí eu respondia para ele, primeiro que eu não sou mestre, por isso eu estou envelhecendo. E segundo, o Buda viveu 80 anos e ficou velhinho. E aí, como fica? Ele era um babaca que envelheceu? Então, aí o cara, depois que eu usei esse argumento, ele parou de falar besteira, porque e eu falei, você também está envelhecendo. Uma coisa é uma consciência dominando a energia completamente. Outra coisa somos nós com os altos e baixos do dia a dia. Baixa a bola, faz o melhor que você puder na condição que você tem. E é bem interessante aqui, até relacionei isso, porque o Trailanga, né, que você falou, ele tem uma série de peculiaridades ao redor dele, né, um lance do sol, meditar no sol a pino, ficar ter a levitação ali, né, na água, e o peso dele também. Ele era enorme, cara. E Trailanga em sânscrito é algo assim, firme como um carvalho, firmeza, uma coisa sólida, nada é capaz de derrubar, tirar ela do foco. O Trailanga era assim. Agora, o termo bilocação, tinha outro nome no século XIX, Fael. Você tem uma saída do corpo. O Iago está ali, o Mihael. Ele não vai ver você porque você, com o corpo astral, você não rebate luz. E os olhos humanos só veem o que rebate luz, a não ser que haja uma materialização. Então, normalmente, você fora do corpo não vai ser avistado por olhos carnais, físicos. Você não rebate luz. Porém, há uma condição. Durante a saída do corpo, a energia de dentro do corpo, chamada ectoplasma, flui pelo cordão de prata e condensa sobre você na ponta e você se torna, por instantes, visível porque passa a rebater luz. Naquele instante, alguém te vê lá, sabendo que você está dormindo aqui. Então, isso foi chamado no século XIX, na área espírita, por Allan Kardec, de bicorporeidade. Era o termo. Já depois da parapsicologia, no século XX, criou o termo bilocação. Bi de dois, locação de lugar. Por quê? Tecnicamente, seu corpo está no espaço físico aqui e o teu corpo astral está sendo avistado no espaço físico lá. Isso é raridade, porque o mais normal é você sair do corpo e ser invisível fora do corpo. Mas uma projeção astral com a materialização do corpo astral na ponta é chamada de bilocação. É rara, mas você encontra relatos históricos entre santos católicos, Santo Antônio Xavier, São Francisco de Assis, Santa Colomba de Rieta, Pio de Petrautina, Santa Maria de Agreda. Eu pesquisei um pouco a hagiografia, estudos hagiográficos dos santos, alguns deles têm relato de aparecer em outro lugar enquanto estava rezando ou dormindo em outro lugar. E a literatura yoga, então, você acabou de citar o Trailanga, Lahiri Mahasai, discípulo do Babaji, mestre do Yuketeswar, que era o mestre Yogananda, ele às vezes estava meditando aqui, ficava horas, quietinho, e aparecia em outro lugar fora do corpo lá. E uma vez chegou um discípulo e falou, mestre, eu vim de outra cidade de trem para receber a iniciação do senhor. O Lahiri olhou e falou assim, eu já te iniciei durante o sono esta noite, quer dizer, fora do corpo. Então é claro que isso não era tão falado em aberto naquela ocasião, mas a gente olhando vê que é. Então, bilocação, saída do corpo com materialização, são raríssimas.
E a gente ainda vai chegar na autobiografia de um yogi que Tá lá tá embaixo, aqui, já também que tá é aí. inevitável, né, quando a gente fala sobre esse assunto. E o mais né? legal, Fael, é a gente está falando de bibliografia, autores com parâmetros e abordagens diferentes, como deve ser uma visão de conjunto, para não ficar lacrado no autor só, ficar preso só à abordagem de um grupo específico, ainda mais na área da saída do corpo, tem tantos autores com abordagens diferentes, é bom a pessoa ter mente aberta, pode gostar de um autor ou outro, mas mantenha, por favor, a mente aberta. Ninguém tem verdade absoluta em nada, quanto mais em saída do corpo. E não existe mestre em viagem astral, cara. Existe estudantes e aprendizes, que somos todos nós, uns estudando mais, outros menos, mas todo mundo ainda com muito a aprender. Muitas pessoas, às vezes, pega um autor e fala, ele é minha referência. Isso é um erro. A referência precisa ser o conjunto. Agora, aquele autor você gosta, mas observa os outros autores e observa você. Porque se você seguir o parâmetro só de um autor, você vai ficar pensando igual a pessoa, mas você não é a pessoa. E isso aconteceu, isso em várias áreas, com grandes pesquisadores, fica todo mundo só nele ou nela. Isso em várias áreas, a área espírita, a área de conscienciologia, a área de ocultismo, ficam presos em referências e não têm visão de conjunto que eles consideram. Se a pessoa está presa numa área, ela considera a literatura fora da área subnível, comparada com a dela. Ela acha que é de ponta. Isso acontece em todas as áreas. Por isso tem que ter visão de conjunto para poder fazer isso que a gente está fazendo. Ó. Falar de todos os autores, mas mantendo a própria opinião. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, olha, pessoal, tem que vestir branco para sair do corpo. O pessoal não tem que seguir isso. Olha, você tem que comer isso ou não comer aquilo. A pessoa não tem que seguir nada disso. Ela tem que desenvolver o discernimento dela e fazer o parâmetro dela do jeito que ela se sente bem. Muito bom. E ainda só para a gente fechar essa parte da bilocação, muito se falava do Padre Pio, né? Ah, o Padre Pio, Pio de Petrautina. Foi aí um dos últimos caras aí dentro do catolicismo que era visto em outros lugares, materializado, era um cara, um sensitivo de cura maravilhoso. É claro que alguém dentro do catolicismo vai compreender isso dentro do rol dos fenômenos e milagres dos santos. Alguém fora vai considerar capacidades parapsíquicas usadas por um ser humano especial dentro de um contexto. Só que não há só esse relato. O yoga está cheio de relatos na Índia e na China, mas normalmente o cara católico ele vai ficar no relato só dos santos, ele não vai saber que tem do outro lado, ainda vai falar o de lá não é santo. Só que o de lá está achando que santo é o dele e não o de cá. Então, por isso que eu falo, visão de conjunto, para você harmonizar as coisas e não ficar chato e radical numa área só. Acabou popularizando muito o pessoal por conta dessa questão do milagre, né? Que, claro, nossa cultura tem uma referência maior, né? Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas.